Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 30 ao verso 40. Ou melhor, até o verso 36. Tá? O 39. A gente vai até o verso 39. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 30 ao verso 39. Eu vou ler aqui numa versão diferente que vai aparecer ali, mas não se preocupe, é a palavra de Deus, apenas estou usando essa Bíblia, enquanto eu não compro aquela uma que aparece ali. Mas logo, logo o Senhor vai me dar condições. Amém? Podia ser mais forte, hein? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Repita comigo. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Queridos, isso aqui é precioso para nós, porque é o seguinte, nós construímos altares ao Senhor ao longo da nossa jornada cristã, mas de vez em quando, tudo nessa vida precisa de restauração. A sua casa precisa de restauração, ela, com o tempo ela vai criando rachaduras, a tinta vai descascando, o seu carro precisa de restauração, aqueles arranhados que você dá nos portões, aqueles arranhados que você dá no estacionamento do shopping, ou no supermercado em um outro carro, precisa de restauração. Às vezes, as pessoas precisam de restauração. Lembra do Ryan, lá da Nova Jerusalém, em Campo Largo? Caiu, se machucou, teve que fazer cirurgia. Foi uma cirurgia também de restauração, porque o médico fez da primeira vez errada, teve que quebrar, fazer de novo. Restauração. E na nossa vida cristã também não é diferente. De quando em quando nós precisamos voltar aos velhos marcos para ver o que precisa ser restaurado. Amém? Vamos continuar a leitura. Verso 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo, Israel será teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei uma segunda vez. E fizeram. E disse mais, fazei uma terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Logo depois desse tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta. E Elias disse, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, fique hoje sabendo que tu és o Deus em Israel, e que eu, seu servo, que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és meu Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra, e disse,
O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, ministra o nosso coração. É o que eu te peço. Amém. A situação não estava fácil. Você deve conhecer um pouco da história. Acabe governava Israel, casada com Jezabel, uma mulher que todos dizem ser uma mulher profana, uma mulher que trouxe para Israel os altares de Baal. Israel estava vivendo uma calamidade. Havia seca. Se você ler ali os versículos iniciais desse capítulo, você vai entender que a preocupação de Acabe não era com as pessoas, era com seus cavalos. A preocupação de Acabe não era se o povo estava passando fome ou não, mas era com os seus cavalos. Você, no início do texto, toma conhecimento de um cara chamado Obadias, que servia Acabe, que tinha escondido 100 profetas, 50 em cada caverna. Dividiu o grupo de 100 profetas em grupo de 50 e escondeu cada grupo numa caverna, porque Jezabel queria destronar verdadeiramente Jeová do governo de Israel. Elias era um homem de Deus. E Elias, então, mandado pelo Espírito Santo, usado por Deus, é convocado a restaurar o altar. A restaurar o altar da oração. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz para nós. Ajuntou todo o povo para um momento de oração. Olhando para as nossas vidas, meus amados irmãos, será que não é hora de restaurarmos o altar da oração na nossa vida? E aí eu tenho que perguntar a você, como é que está sendo a sua vida de oração dia a dia? A palavra de Deus, lá no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23, ele vai dizer: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Isso me faz pensar que talvez a falta de orarmos nos conduz ao pecado. Ou melhor ainda, será que é pecado deixar de orar? Será que realmente é verdade que quando nós não oramos, nós estamos em pecado? Eu quero fazer um paralelo com algumas realidades que nós vivemos. A falta de orar é um desprezo por nossa alma, é um desprezo da nossa alma por Cristo. É uma espécie de apostasia cristã por parte dos filhos de Deus. A falta de pessoas recebendo Jesus, a falta de pessoas salvas na célula, a falta de pessoas na igreja, pode ser resultado da nossa falta de oração. Você já viu que muita gente gosta de dirigir a sua vida com valores? Homens e mulheres colocam valores na sua vida. Isso é benéfico para a minha vida, é um valor, então isso eu faço e faço com prazer. Por que nós não colocamos, então, a oração como um valor prioritário para a nossa vida?
Talvez você esteja aí no ministério, trabalhando, desenvolvendo o ministério, mas tem parado pouco para orar. E tem orado pouco. As justificativas, elas são, a maioria das justificativas são iguais. Eu não tenho tempo. Eu estou muito atarefado. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para decidir, que orar nesse momento não é importante. Eu quero tornar a pergunta a você, para a gente entrar e meditar sobre isso. Será que é pecado a gente deixar de orar? É pecado? Primeiro, porque a Bíblia nos ordena orar. Samuel reconhecia isso. O texto que eu li do livro de Samuel mostra que ele tinha essa consciência. Se ele não orasse, ele estaria em pecado. Longe de mim estar em pecado por deixar de orar por vocês. 1 Tessalonicenses vai dizer para nós, 1 Tessalonicenses 5,17, orem sempre. Há uma ordem direta, bíblica para nós, que nós devemos orar. E a Bíblia é muito clara, ela é sem meias palavras, ela é direta. Irmãos, é por isso que eu amo a palavra de Deus, é por isso que você deve amar a palavra de Deus, porque ela é direta ao nosso coração, ela não faz rodeio, ela dá uma ordem, e essa ordem é muito clara para nós. Você precisa orar. Você precisa orar sempre. Não é quando você está vivendo uma situação preocupante, não é quando você está vivendo uma situação de enfermidade, não é quando você está vivendo a falta do dinheiro, não é? Porque todo mundo vive falta de dinheiro. Não é só por causa dessas coisas. Nós precisamos orar sempre. Orar é relacionamento com Deus, é demonstração de amor, é demonstração de que você ama esse Deus que enviou o seu Filho, que morreu por você na cruz do Calvário. Por isso você deve ser alguém apaixonado por oração. Irmão, todo servo de Deus deve ser alguém apaixonado por oração. Nós precisamos restaurar o altar da oração nas nossas vidas. Você precisa restaurar o altar da oração na sua vida. Jesus, falando aos discípulos, disse: orem sempre, nunca desanimem. Lucas capítulo 18, verso 1. Jesus foi nosso modelo de oração. Eu vou falar nisso numa outra oportunidade, quando nós formos ver o modelo de oração de Jesus. Jesus foi o nosso modelo em oração, mesmo sendo Deus. Ele não deixava de orar. E se Jesus, com todo o poder, com toda a autoridade no Espírito Santo, orava, irmãos, por que que eu, um simples mortal, vou deixar de orar? Como nós oramos no começo, queridos, a gente falou: Senhor, mexe conosco, repreende, nos anima, nos corrige. Efésios capítulo 6, verso 18 vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, a Bíblia também nos diz: orem uns pelos outros. E qualquer violação da ordem de Deus é um pecado. Se Deus nos manda orar e nós não estamos orando, significa que nós estamos desobedecendo uma ordem direta de Deus. O nosso coração está em rebeldia.
E a gente está deixando de desfrutar, meu irmão. Querido, coloca na sua mente, no seu coração, que não é só o fato de uma rebeldia, não é só o fato de você estar distante do Senhor, mas você está deixando de desfrutar de um relacionamento poderoso e significativo com o próprio Deus. Esses dias, eu não pude ir. Eu fui convidado para estar numa reunião na Assembleia Legislativa de Curitiba. Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. Recebi um convite bonito, coisa linda. Já até pensei, nossa, vou ter que dar aquela lustrada no sapato, né? Colocar uma calça social bonita, uma camisa, uma gravata, um terno, né? Bem estiloso para poder ir lá. Mas eu tinha outras obrigações aqui e tive que recusar o convite. Mas eu fiquei imaginando o seguinte: se a minha preocupação a ir lá em uma reunião era estar vestido da melhor maneira possível para estar diante dos homens, queridos, eu tenho toda a liberdade de chegar diante do Rei eterno, do grande Deus, do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez e faz maravilhas, aquele que cura, e eu posso entrar de qualquer maneira, no sentido de roupa, eu estou dizendo, não é de qualquer maneira de vida, mas de qualquer maneira, com qualquer traje, a qualquer momento eu posso entrar na presença do meu Pai. E por que que eu não faço? Você já imaginou se todas as vezes que você fosse falar com Deus, você tivesse que primeiro colocar um perfume, né? Colocar uma roupa, uma beca bem produzida? Querido, você pode entrar na presença de Deus do jeito que você está. É por isso que Tessalonicenses vai dizer, ore sempre. Ore sempre. Ore sem cessar. Não orar é pecado porque abre portas para todos os demais pecados. Olha que perigo! Nós corremos riscos quando nós deixamos de orar. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 38, vai dizer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 22, 40, orem para que vocês não caiam em tentação. Podemos ver que a oração é uma arma contra a tentação. Ela é o caminho para derrotar o mal. E às vezes nós estamos vivendo crises e mais crises, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no ministério, uma luta aqui, uma luta ali, um mal aqui, um mal ali, e a gente não para orar, para se dobrar diante do Senhor. John Bunyan, autor do livro O Peregrino, escreveu, a oração fará com que um homem deixe de pecar. Por outro lado, o pecado seduzirá o homem a deixar de orar. Nós precisamos estar atentos. Eu quero aqui trazer 3 resultados de nós não orarmos. Primeiro, quando nós não oramos, nós não temos o que nós gostaríamos de ter. Não temos o que poderíamos ter. Tiago 4,2 diz, nada tendes porque não pedes. Olha que coisa. A Bíblia está dizendo para nós que a gente não tem nada, porque a gente não pede. Mateus capítulo 7,
Versos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Nós não temos, porque nós não pedimos. Segundo, na oração, nós vencemos as aflições. Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5,13 vai dizer isso para nós. Está entre vós alguém aflito? Ore. Como é que você veio para cá essa noite? Talvez você tenha vindo tranquilão. Glória a Deus. Está tudo bem, eu estou vivendo a mil maravilhas, a coisa está boa comigo, lá em casa está tudo bem, mas talvez aqui, nessa noite, nesse momento, tem alguém em aflição, o coração entristecido, alguém passando por uma crise tremenda. E o que a Bíblia diz para nós? Está entre vós alguém aflito, ore. O que eu entendo com isso, igreja? Eu entendo que a oração acalma. A oração tranquiliza, porque a sua fé não é colocada nas circunstâncias ou naquilo que você está vivendo, mas a sua fé é colocada em... Diga amém. Na oração, nós alcançamos cura. A oração feita com fé, cura o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Tiago 5,15. Mas eu quero destacar a primeira parte de Tiago, do verso 15. A oração feita com fé curará o doente. Mas que amém fraco. Os doentes vão continuar doentes. Meu Deus do céu. Os enfermos continuarão enfermos se nós não orarmos, irmãos. Os enfermos continuam enfermos se a gente não orar. Na verdade, por que não oramos? Quando nós não oramos, nós perdemos muitas bênçãos do Senhor. Quero repetir uma ilustração. Já contei isso para vocês, mas vou contar, né, repetindo a ilustração. Se você conhece, faz uma cara, finge que não conhece. Né? Mas diz que um homem morreu e foi para o céu. E ele chegou no céu, foi recebido pelo anjo, e o anjo movimentou as folhas, viu o nome de fulano. Ah, legal, né? Morreu com tantos anos de vida, viveu bem. Vivi bem, maravilhosamente bem. Então, tá bom, você está aqui no céu, vou te apresentar o céu. Lembre, isso é uma história, tá? Uma história. Vou te apresentar o céu. Então o anjo pegou aquele cidadão e começou a andar com ele pelo céu. E aí começou a apresentar, olha ali, casa do Pedro, o Paulo está mais lá em cima, e tem ali os crentes pentecostais moram naquela vila, os batistas moram ali, os presbiterianos estão lá, né? Um céu para cada um, aquela coisa toda. Mas tinha lá enormes barracões. E o anjo foi passando pela frente ali. E o homem curiosamente perguntou, e esses barracões enormes, o que seria isso? Falou, aí estão as bênçãos que eram para ser mandadas para a terra. Se você entrar aí, provavelmente você vai procurar pelo seu nome, vai achar o seu nome, e lá vai ter a sua caixa de bênção. A sua caixa de bênçãos. E aquele homem, então, curioso, como todo homem curioso, foi, procurou o seu nome,
data de nascimento, data de falecimento, aquela coisa, e achou uma caixa, e ele abriu, destampou aquela caixa, e ele ficou desesperado. Eu tinha tudo isso para receber, eu tinha todas essas bênçãos para viver na terra, tinha. Acontece é que você nunca orou por elas. Elas ficaram guardadas aqui. Querido, o que eu estou dizendo para você é que o Senhor tem bênçãos para ser derramadas sobre as nossas vidas. Basta que eu e você nos posicionemos em oração, que a gente se dobre em oração, que a gente comece a viver uma vida verdadeiramente de oração, que nós possamos restaurar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa célula, no ministério, restaurar o altar da oração. Ore ao Senhor e pergunta, Senhor, aonde eu posso ir mais profundamente? Aonde eu posso ir mais profundamente? Qual é o meu nível? Aonde eu estou estacionado? Por que eu estou estacionado? O que está me prendendo? Quais as amarras que estão me prendendo? Queridos, nós somos chamados para ir além. Nós somos chamados para experimentar as coisas grandiosas de Deus. Nós somos um povo que podemos experimentar coisas extraordinárias de Deus, mas nós estamos ainda parados em certos aspectos. Queridos, quando nós deixamos de orar, a obra de Deus enfraquece. Segunda Crônicas 7,14 vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Olha que poder extraordinário. Primeiro, se o meu povo, quem é o povo de Deus? Hein? Chamar pelo nome de quem? Pelo nome de quem? Olha as atitudes. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos e buscar verdadeiramente a face de Deus. Sabe, meus queridos, por vezes nós estamos orando por orar. Nós não estamos orando para ver a face de Deus. Pastor, é possível ver a face de Deus em oração? Sim. Em oração, sim. Eu só ouvi um amém. Verdadeiramente, o que a Bíblia está falando para nós é que se verdadeiramente buscarmos, nos humilharmos na presença do Senhor, nós vamos ver a face do Senhor. Nós sabemos que ao longo da história, muitos avivamentos ocorreram no mundo, depois de grandes períodos de oração. Nós podemos viver um avivamento genuíno nessa igreja se verdadeiramente nós restaurarmos o altar da oração. Agora que eu queria ouvir um amém. Precisamos nos entregar numa vida genuína de oração. Queridos, vamos orar pela igreja, onde nós fazemos parte. Vamos orar pelos irmãos da igreja, são nossos irmãos. Queridos, vamos orar pelos líderes, vamos orar pelos projetos, vamos orar pelos cultos, vamos orar pelas reuniões. Nós só precisamos orar. Eu quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte a você. Todo domingo, às 18h30, nós estamos ali. Meia hora antes de começar o culto, nós estamos em oração.
às vezes liderado por um líder de célula, às vezes por um líder de rede, às vezes liderado pelo pastor, às vezes pelo Alan, às vezes pelo Ney. Nós estamos ali. Meu irmão, eu quero convidar você. Nós precisamos restaurar o altar da oração nessa igreja. Chegue mais cedo. Prepare o seu culto ao Senhor. Antigamente a gente dizia, né? Que o pessoal saía direto do Faustão para o cultão. Misericórdia? Agora a gente sai do Brasileirão para o cultão. Que a gente santificou um pouquinho. Mas, meu irmão, venha preparar o seu tempo de culto, de oração, se dobrar diante do Senhor, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor. Meu irmão, todas as oportunidades que a igreja abrir para a oração, seja o primeiro. Seja o primeiro a dizer, eis-me aqui, Senhor, porque eu quero edificar um altar de oração ao Senhor. Eu quero restaurar esse altar da oração. A gente vai reformar a sala de oração. Nossa sala de oração está muito feia. Nós vamos reformar a sala de oração. Nós vamos voltar para tempos de oração como nós tínhamos antes. Vigílias, relógios de oração, torre de oração, intencional. Nós precisamos restaurar o altar de oração da nossa igreja e da nossa vida. Foi fantástico na sexta-feira. Foi poderoso na sexta-feira. Foi maravilhoso na sexta-feira, mas eu creio, Deus quer fazer mais. E Ele só precisa daqueles que não se dobraram diante de Baal. Quando nós olhamos para a história de Elias, Elias vai caminhar e vai dizer, só eu, Senhor, sobrou só eu. Houveram 700 que não se dobraram, 700 ou 7.000? Fugiu, alguém veja o texto aí, sumiu da mente, eu não anotei aqui, mas houveram homens e mulheres que não se dobraram diante de Baal. Nós precisamos voltar. Se nós queremos ver um avivamento na igreja, se nós queremos ver a nossa cidade transformada, se nós queremos ver o nosso país transformado, nós precisamos voltar para a oração. E meu irmão, oração é oração. Oração é oração. Porque tem muita gente que pensa assim, não, oração, eu vou lá para a oração, e aí eu vou chegar lá na oração, e eu preciso, primeiro, que alguém me conduza, que alguém fale, que alguém... Meu irmão, oração é para orar. Tempo de oração é tempo de orar. É chegar lá e começar a orar. Não precisa esperar um comando. É bom ter alguém comandando? É bom, porque a gente direciona. Você viu aqui? Vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar por aquilo outro. É bom, é interessante, vale a pena. Mas quando você chega no movimento de oração, onde as pessoas estão orando, você vai simplesmente orar. Eu quero entrar aqui num aspecto, e como eu falei, a mensagem é para restaurar o altar da oração. Não é para trazer peso ou condenação à sua vida, mas é para reanimar você, para trazer você para o caminho. Presta atenção. Milhares de pessoas estão indo para o inferno, porque nós não estamos orando por elas. Nós não estamos clamando por elas. Nós não estamos orando por salvação. Quantos aqui nessa noite pode dizer, eu tenho um caderninho de oração, eu estou orando por 12 pessoas.
Quantos aqui podem dizer, eu tenho uma lista de oração, eu estou orando por 6 pessoas, por 3 pessoas? Quantos aqui estão orando pelos São Brás para dizer, Senhor, que o nosso bairro seja um lugar de avivamento, de salvação? Ah, pastor, mas esse é seu papel. Esse é o papel de todo cristão que foi alcançado pela graça, meu irmão. Esse é o papel de todos nós. Eu vou dar aqui alguns textos bíblicos para você, para a gente poder encerrar e para nós irmos para a ministração da ceia. Talvez nenhuma das opções seja mais forte que essa. Muitas pessoas estão indo para o inferno. E eu e você somos culpados por não dobrarmos os joelhos, por não estarmos orando por salvação, por não estarmos chorando por vidas. A Bíblia declara que Deus quer que todos se salvem, que todos os homens venham ao pleno conhecimento da graça. Aqueles que já alcançaram a graça precisam orar para que essa graça se multiplique. A Bíblia mostra em Romanos capítulo 10, verso 14, como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não se ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Queridos, esse texto está falando de uma necessidade urgente da proclamação, mas a proclamação não é feita sem oração. O impulsionamento é com oração. Nós vamos orar por salvação de todos à nossa volta. Nós vamos orar para Deus enviar seus ceifeiros. A ordem do Senhor é que devemos rogar ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Mateus 9:38 diz, peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Para que o Senhor envie trabalhadores, os atuais trabalhadores devem estar trabalhando e clamando por novos trabalhadores. Sabe por quê? Porque os trabalhadores veem a urgência da colheita. Os trabalhadores veem a urgência da colheita. E se nós estamos trabalhando no reino de Deus, nós precisamos ver a urgência da colheita e nós precisamos clamar por novos ceifeiros. Podemos pensar que muitas almas estão indo para o inferno, porque faltam ceifeiros. Mas também podemos pensar que muitos estão lá, por falta de gente que assuma uma posição de orar por elas. Eu quero concluir, meus irmãos, porque nós temos ceia. Eu quero concluir dizendo, nós oramos pouco. Nós estamos orando pouco. Como igreja, nós deixamos o caminho da oração e nós precisamos restaurar esse altar. Quando oramos pouco, recebemos pouco. Quando oramos pouco, vemos pouca salvação. Quando oramos pouco, vemos poucos batismos. Quando oramos pouco, vemos poucas bênçãos. Deixamos de abençoar os outros e de sermos abençoados por falta de oração. Muitos estão deixando de ser abençoados, porque talvez eu e você não estejamos orando. Nós precisamos restaurar o altar da oração. Restaurar o altar da oração em nossa casa, restaurar o altar da oração na célula, restaurar o altar da oração nos ministérios, restaurar o altar da oração nas nossas vidas. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que você feche os seus olhos.
Pense comigo. Eu posso avançar um pouquinho mais na minha vida de oração. Eu posso avançar um pouquinho mais na minha vida de oração. Você pode avançar um pouquinho mais na sua vida de oração? Diga amém. Diga ao Senhor, faça um compromisso não comigo. Faça um compromisso com o Senhor hoje. Faça um compromisso de restaurar na sua casa um momento particular de oração. Um momento de se dobrar diante do Senhor. Um momento de se derramar diante do Senhor. Prepare a sua casa, meu irmão. Faça da sua casa um ambiente de oração. Você que é líder de célula, ore um pouquinho mais. Ore um pouquinho mais pela sua célula, pelos seus liderados. Você que lidera um ministério, ore um pouquinho mais pelos seus liderados. O Senhor não te colocou em pontos estratégicos da igreja só por um título, uma posição, uma hierarquia, nada disso. Deus está te chamando para um movimento com Ele, para um envolvimento com Ele, um envolvimento de oração. Sabe, querido, nós podemos orar um pouquinho mais. Nós podemos estender um pouquinho mais os minutos que passamos na presença do Senhor. Talvez lá, na sua casa, coloque um louvor no seu Spotify, no seu YouTube. Um louvor, uma adoração, e se dobre diante do Senhor, num momento particular. E se derrame na presença dEle, orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pela família espiritual chamada igreja, orando pelos líderes, pelos pastores. Faça isso, meu irmão, e eu creio, você vai experimentar coisas extraordinárias do Senhor. Você pode. Você pode vencer esse tempo. Você pode esticar um pouco a corda. Você pode chegar na presença do Senhor. Você tem liberdade para isso. E não tem nenhum lugar melhor para estar senão na presença do Senhor, se derramando na presença dEle em oração. Você quer ver as coisas extraordinárias acontecer? Comece a clamar por elas. Você quer ver o extraordinário de Deus na sua vida, na sua casa? Comece a clamar por elas. Você quer ver a situação mudar? Comece a orar. Você quer ver uma família num ambiente de amor? Comece a orar. Você quer ver a sua célula crescendo? Comece a orar. Você quer ver o ministério fluindo? Comece a orar. Eu creio, o Senhor vai te responder. E nós vamos orar agora.